Oba, voltei. Coloquei errado o link, acho que agora eu coloquei o link da outra reunião. Tanta coisa aqui ao mesmo tempo. Ai, David. Acontece, Não, acontece. não tirou o pijama hoje, David? Que negócio é esse? É, pra que se arrumar, professor? Quarentena. Agora foi, André, agora foi. Eu quase esqueci de criar a reunião, cara. Falei, não, tem que criar outra, né? Aí quando eu colei o link, eu colei da reunião que a gente estava, né? Agora sim, coloquei a correta. E certinho, pronto, já estava gravando. Agora vamos nós. De pijama ou não, né, David? De pijama ou não. Aqui vamos nós. Ai, ai. É bom tomar cuidado para que não aconteça nada infame diante das câmeras. Uhum. Outro dia eu vi no 9º ano um menino tirando a caquinha do nariz e comendo. Sério. Tudo que você não quer ver numa aula, né? Nossa. Meu Deus, que cena. Que cena. O que demonstra um péssimo hábito, né? Na frente da câmera ou não. Ai, ai, nossa, cara, que vergonha alheia que eu senti. Que vergonha alheia. Comer caquinha. Você fazia isso quando você era menor, David? Você comia caquinha? Não que eu me lembre, né? Agora foi revelador. Não que eu me lembre. Não sabia. Eu tinha uns petiscos que eu comia de manhã, mas não me lembro o que era, não. É hiperproteico. Pura célula do sistema imunológico. Nutritivo. Eu passo esse poder nutritivo aí. Meu sistema imunológico já é bom sozinho, não precisa de ajuda. Exato, ele tá bem assim, né? Mas vou te contar, o menino lá de boa, olhou, viu o que era, nossa senhora. Ainda bem que lá a aula não é gravada. Manja. Olha, vou te falar, cada um que tem que ver. E outro dia, numa escola que eu dou aula, a monitora começou a tirar a roupa. Não viu que a câmera tava ligada dela. E eu chamei ela. Ai, meu Deus, é louco, o povo é doido. E ali é gravado, ali ia ficar para a posteridade. Ai, ai, ai. Cada um. Por isso eu já coloco esse fundo aqui atrás de mim, não tem como errar. Eu posso estar perto de um tsunami, que vocês vão ver essa praia deliciosa, né? Felipe, você cola fita no webcam? Cara. Dizem que é recomendável. Já vi pessoas sérias dizerem isso, né? Não é especulação, não. E eu conversei com uma pessoa de formação na área de ciência da computação, que falou para mim, sempre que você usar o Zoom e continuar usando o seu computador, desligue o Zoom e reinicie o seu computador. Ele falou, isso não é para te dar, ele falou, não é para colocar medo, não, porque de fato você tem ali aberto um canal aí de localização, né? Enfim. Mas o André, sobre sermos vigiados, cara, a gente abriu mão da nossa privacidade há muito tempo atrás, não foi agora, quando decidimos usar as redes sociais, usar e-mail, TikTok, enfim, qualquer outra ferramenta. Você abriu mão, você admite que abriu mão, você não lê o contrato, você dá ok e começa a usar. Se você lê o contrato, você vai mudar de ideia, porque é quase como vender alma ao diabo, gente, aqueles contratos do Gmail, né? Você fornece vários tipos de informações aos parceiros, né? Que podem ser, inclusive, o Estado americano, que adora investigar tudo, né? Então, André, cartão de crédito, né? Ah, Letícia, você tem histórias com TikTok. Aham. Deixa o Trump proibir o TikTok para você ver. E não tem, não é mesmo, professor? Mas o Trump quer proibir o TikTok nos Estados Unidos, alegando isso, espionagem.
que o TikTok é chinês, né? Que as informações são coletadas. Eu não duvido, mas não é nada que o Facebook já não faça, que o Instagram já não faça, que o próprio Gmail já não faça. É óbvio que eles escolhem informações. Isso aí não é nenhuma novidade. Eu não concordo, nem com o caso chinês, nem com o caso dos Estados Unidos, mas é uma acusação assim que faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Basicamente é isso. Bom, Shutterstock, não sei, hein, cara. o Glaucio perguntando aqui. Boa sugestão. Mas falando em gráfico, estamos aqui, né, em energia nuclear. Tudo bem, gente, deu para pegar o tema, porque é um tema amplo, né? Tem muita coisa para destacar, mas eu acho que assim vocês têm repertório, eu sempre falo isso, para falar sobre vários assuntos ligados à energia nuclear, não só no Brasil. Bom. Júlio, antes de você começar, você que dá aula para o ensino médio, o El País lançou um artigo que conta a história do nascimento do PCC e está muito didático. Vale a pena dar uma olhada. Vou olhar, porque este ano eu dei uma aula sobre facções, crime organizado, sistema penitenciário, né? Eu gosto de acompanhar, de ter esse tipo de... Legal. Não sei se eu já vi, porque eu me lembro de ter visto de alguma mídia, Isa. Eu não vou lembrar se é do país ou se era de outro, mas... Não, era da UOL. O que eu vi era um... A UOL criou também, para vocês que querem estudar isso, querem acompanhar, vários episódios, vídeos curtos e com uma explicação sobre o PCC também. A UOL fez algo parecido. Vou procurar, Isa. Legal. Saiu perto dos dias da liberação lá do STF com habeas corpus, lá daquele cara do, sei lá o que, do rap. Então eu não vi. Porque acho que é o da UOL que eu li, que são vários episódios, assim, conta a história do PCC, e é bem legal, os vídeos são bem bacanas. Mas eu vou procurar do país. Legal. Muito bem. Faltou apenas biomassa para terminarmos a energia. Biomassa é toda matéria orgânica capaz de gerar energia. Expliquei para vocês até na semana passada, né? E esse mapa não mostra todos, mas mostra parte do potencial brasileiro de biomassa. Para quem está no celular, tiver muito pequenininho, está dividido por regiões. Região norte é destacado o óleo de dendê e o de babaçu. No nordeste, semente de algodão e a mamona, né, a famosa mamona. No centro-oeste e sudeste é destacado a soja, óleo de soja. E no sul do Brasil, o óleo de girassol. Mas, ao mesmo tempo, olhem aqui na legendinha. Algodão, amendoim, cana-de-açúcar, né? É um exemplo, né, de biomassa. Macaúba. Então, o Brasil tem muitos potenciais diferentes para produzir ou óleos, os exemplos aí, né? Dendê, babaçu, mamona, etc. Óleos vegetais. E a cana, que é a biomassa mais usada no Brasil, né? A produção do etanol, o álcool combustível. Portanto, é legal você primeiro destacar que o Brasil tem um grande potencial, um país tropical, né? De grande extensão territorial. Então, temos um grande potencial de biomassa. Pergunta a Unicamp, né? Para quem vai prestar Unicamp. Por que o Brasil tem um grande potencial? País tropical, grande insolação, né? Diferenças aí de latitude. Então, diferentes biomas ou domínios naturais. Então, temos um potencial grande para a fabricação, né, de biocombustíveis. Chama de biocombustíveis, né? Combustíveis produzidos a partir de biomassa. O etanol é um biocombustível. É um exemplo de biocombustível. E é dele que a gente precisa dar destaque. Já falei do etanol com vocês, sobre o pró-álcool, né? Os meninos também citaram aí o pró-álcool. Repito, Isa Lee, que o país, o Brasil, um país de grande extensão territorial, né? De predomínio
tropical, então tem grande insolação ao longo de todo o ano. E é um país, por ser de grande extensão, de norte a sul, você vai encontrar potenciais diferentes. Desde a região norte, elementos que são mais endêmicos da região norte, como elementos que são mais endêmicos da região sul, por exemplo. Vou voltar no mapa, só para ficar mais claro isso. Olha. Você olha lá para o Pará, aparece o babaçu. Aí você olha para o Rio Grande do Sul, aparece o amendoim e a própria soja, o girassol. Então, cada região do Brasil apresenta algo diferente, um potencial diferente de geração de biocombustíveis, energia a partir de biocombustíveis. E a cana vocês vão dar um destaque maior, né, por conta da produção do etanol. Aí eu quero voltar naquele gráfico, né? Tá aqui, ó. Esse gráfico, perceba as datas, né? Em 75 foi lançado o projeto chamado Proálcool, pós-crise do petróleo. Né? Essa data aí não é coincidência. Então, após a crise do petróleo, o Brasil cria um novo projeto chamado Proálcool. Né? O David, você curte um Proálcool? Nunca bebi, professor. Garoto, então você nunca bebeu. Aham. Olha, que revelação eu tive agora. Que revelação, que revelação. Se você está dizendo, David, eu vou acreditar, né? Como não vou acreditar no meu grande aluno, né? Tem que acreditar. Até imagino agora os comentários que vão surgir aí, David, depois dessa sua revelação. Até imagino. O Felipe disse que você é protodinho. A Isabela ali falou que é... Não, a Ana Alves falou que é D menor. A Isabela, como eu, fez ha. David, vamos ver, vamos conferir isso. Vamos fazer um antidoping em você a cada aula, para saber se é isso mesmo. Né? Mas, enfim, gente. O que vocês precisam saber de verdade, de fato, sobre a produção aí de etanol no Brasil? Repetindo o que eu já tinha começado, né? Lembrar que essa produção ela tem a ver com a crise do petróleo, né? Após a crise do petróleo, isso acabou sendo desenvolvido. Segundo lugar, é importante vocês olharem algumas datas dentro desse gráfico, porque a cor azul, eu quero que você dê um destaque para a cor azul, porque é o total de etanol produzido no período aí. Então, eu não sei se em química vocês acabam estudando, né, algumas desses itens, né? Mas assim, aparece de cor amarela a gasolina, de cor azul o total de etanol, e que é o que eu vou usar para analisar com vocês. A cor laranja, que é o álcool hidratado, esse álcool hidratado, ele na verdade é o álcool vendido nos postos de gasolina que abastece o carro flex. É mais ou menos 96% de etanol, o restante é água. Já o álcool anidro, o anidro quer dizer que não tem água. Esse álcool anidro é aquele que é misturado à gasolina. Eu me lembro uma vez, gente, não sei, não vou lembrar o vestibular exatamente, mas eu me lembro uma vez um vestibular de química perguntou isso. Diferença entre álcool anidro e álcool hidratado. Tá? Não vou aqui entrar nas minúcias que os químicos sim vão explicar, né? Mas o álcool hidratado é o álcool usado nos carros flex. Já o álcool anidro é o álcool que você mistura
a gasolina. Mas olhem um azul que fica melhor para entender o que aconteceu. Né? No início, né, produção dos anos 80 do álcool, combustível, os carros movidos a álcool. Porém, a gasolina, em meados dos anos 80, ela não ficou tão cara. Ela ficou até mais barata. Aí perceba que o álcool cresceu e parou de crescer, né? A cor azul aqui, né? Uma evoluída para um... Aí depois parou. Por causa disso, os preços da gasolina acabaram cedendo. E como o carro a álcool não era muito querido por todos, ficou um pouco estagnado. O que mudou nesse gráfico? Olhem com atenção. Tem um momento de crise aqui também no final dos anos 90, mas depois percebam um grande crescimento do álcool. Um forte crescimento até os dias de hoje. O que ocorreu foram dois fatores. Fator número 1, protocolo de Kyoto. Estudaram já o protocolo de Kyoto ou ainda não? Estudaram? Este ano. Gente, o protocolo de Kyoto foi assinado em 1997 para reduzir as emissões de CO2. Então, muitos países começaram a comprar álcool do Brasil para misturar as suas gasolinas, para a gasolina poluir menos. Então, esse aumento que vocês estão vendo aqui, perceba que ele começou em 2000, né? Tá vendo? Bom, entre outras coisas, consequências do protocolo de Kyoto. O Japão mesmo começou a importar álcool do Brasil, mais álcool do Brasil, para misturar a sua gasolina. Assim, a gasolina acaba poluindo menos. O Brasil, a mistura é muito grande. Se você analisar a gasolina do Brasil, 27% é álcool. 27%. Isso é incomum no mundo. Porque o Brasil tem muita produção de álcool. Então, tem uma vantagem aí. Mas, em geral, os países não misturam tudo isso. O Brasil mistura bastante. Mas, misturando o álcool à gasolina, a gasolina ela vai poluir menos. E o outro fator é a criação do carro flex. Isso é legal que você destaque. Que entrou hoje, o brasileiro, quando quer comprar um carro, evidentemente, ele procura um carro flex. Né? E em 2003, foi o primeiro carro flex montado no Brasil. Foi o Gol, Volkswagen Gol Total Flex. Já tem aí 17 anos. Quase a idade do David, menos 4. Enfim. Que ano você nasceu, David? Que mais lhe pergunte? 2002. Oh, eu não acredito. Tem alguma coisa errada? Você falsifica documentos? Ah, sei não, hein? Mas, gente, praticamente a idade do David, a criação do carro flex no Brasil. Aí disparou. Perceba que a produção de álcool, inclusive, supera a de gasolina. Eu não continuei o gráfico, nem é necessário. Tá? Mas olhando hoje em dia, a produção de álcool ela bate recordes. Porque o carro flex entrou no hábito, né, de produção e de consumo do brasileiro. Basicamente é isso que você tem que saber do etanol. É vantajoso? Então, polui menos o uso do etanol. Mas tem um lado bem negativo, gente, que é você ampliar a área de cana. Isso gera desmatamento, isso gera problemas fundiários. Então, como eu falei na primeira aula, né, na semana passada de energia, não tem energia perfeita. Não tem, gente. Ainda mais em grande escala. Não tem perfeição. Uma coisa que muitos alunos me perguntam, que leem, né? Hoje existe o etanol de segunda geração. O que é um etanol de segunda geração? Você fabrica o etanol até mesmo com o bagaço da cana, com resíduos que iam ser eliminados. Esse é o etanol de segunda geração. A primeira geração é a partir da cana. E o de segunda geração, além de você utilizar a cana, você usa o bagaço, você usa resíduos da cana para ajudar a produzir o álcool. Então, basicamente é isso. Agora, querem uma informação terrível? O Brasil importa álcool dos Estados Unidos. É algo bem dramático. A gente exporta álcool e importa álcool, porque falta regulação. Os Estados Unidos produzem mais álcool que o Brasil, inclusive. Só que o álcool americano é fabricado a partir do milho e não da cana.
Mas o Brasil acaba importando álcool porque tem uma demanda interna muito grande, mas a gente exporta álcool e na conta aí falta álcool dentro do Brasil. Isso até o ano passado, pelo menos. Este ano, por conta da Covid, acabou sobrando um pouco mais de álcool, porque o consumo caiu. Tranquilos? Tranquilas? Alguma dúvida sobre o álcool? Não este álcool, David. Não. Fala. Professor, tem alguma projeção que, sei lá, a gente alcance a autossuficiência de álcool? Ou vamos ficar independente do álcool estrangeiro até quanto tempo, mais ou menos? Já estaríamos nessa autossuficiência. É que o Brasil precisa exportar. Precisa não. Os produtores são assim, David. Eu visitei, na época de graduação, uma usina de cana, de açúcar e de álcool. Todos devem conhecer Açúcares União, uma marca bem famosa. Eu fui até a fábrica da União em Araras, interior de São Paulo. E assim, David, o mesmo lugar que produz o álcool, produz o açúcar. A matéria-prima é a mesma. O que esses produtores fazem? A gente chama de usineiros. Se eles percebem, David, que o açúcar tem alcançado maior rentabilidade em mercados internacionais, eles produzem açúcar. Se não, eles fabricam mais álcool. Não há uma regra institucional. Então, tem hora que falta álcool, porque é uma decisão do produtor fabricar mais açúcar ou até mesmo exportar o álcool. Agora, o que nós temos de canaviais no Brasil daria conta de ser autossuficiente. Com certeza. Mas é uma escolha dos produtores. Entendeu? É uma escolha dos produtores. Lembra do Japão comprar o nosso álcool? O Brasil firma um contrato com o Japão. E dane-se o mercado interno. É bem contraditório, né? A gente tem que importar o álcool americano. É absurdo, cara. Mas cabe naquela discussão que eu fiz já em agricultura do Brasil. Como é que o Brasil importa feijão, que é alimento básico do brasileiro, e exporta soja? Cara, isso não faz sentido. Nenhum. Não do ponto de vista enquanto nação. Ah, Júlio, você é comunista. Não sou comunista. Os Estados Unidos não deixam isso acontecer. E lá não é comunismo. Com certeza não é. Nunca vai faltar um alimento nos Estados Unidos que eles exportam. O governo americano não deixa isso acontecer. Até porque o governo americano, ele impõe subsídios à agricultura, ele ajuda o agricultor. Como é que o governo americano vai deixar o agricultor exportar o que ele bem entende e faltar uma matéria-prima no seu próprio país? E repito, não é coisa de ditadura, não. É planejamento. O Brasil isso não acontece. Então, a gente importa feijão e é dólar. O dólar está caro. O dólar está caro, né? Vamos colocar assim. E, ao mesmo tempo, a gente exporta soja, exporta milho, enfim. Então é por aí que você pode refletir, David. É uma questão de escolha. Tá? Maravilha? E aí é? Uou. Sim. Primeiro, tem a dúvida da Isa, que ela mandou no chat. Aqui veio outra coisa. Ah, já respondeu, esquece. É, beleza. Professor, veio outra coisa na minha cabeça. Se o nosso país fosse um país que tivesse passado por uma reforma agrária e tal, como que ficaria, tipo, sei lá, eu não sei se é viajar muito na minha parte, mas como que ficaria essa produção de etanol, assim, num país que não tem latifúndios, sabe? Eu não sei se tô sendo claro ou... Olha, David, você fez trouxe um problema histórico do Brasil. Cana é latifúndio. Não existe minifúndio de cana. Você pode ter um sítio e plantar um pouco de cana. O André Batista falou para mim que adora chupar cana, acha muito gostoso. Eu também acho maravilhoso. Você pode ter uma pequena plantação de cana no seu quintal. Maravilha. Mas canavial para produzir açúcar e álcool em grande escala tem que ser latifúndio. E países de menor área, vamos pensar aqui, David, olha, até a República Dominicana tem canavial. Você abre mão da produção de alimentos pela monocultura. É bem terrível mesmo. Não é só o Brasil que faz isso. Não é só o Brasil. Agora,
Se o país não tiver o potencial, ele vai ter que importar o combustível. Olha o caso dos Estados Unidos, eles têm uma produção de milho gigante, e a partir do milho fabricam etanol, o que até tem aumentado o valor do milho no mundo todo, porque está além de oferta e procura, né? Falta milho alimento, o milho alimento fica mais caro, certo? Agora, a Europa cai mais no que você perguntou para mim. Países de área menor, com demandas energéticas grandes. O clima europeu, em geral, é um clima temperado. Cana não vai rolar, né? Mas tem países da Europa que plantam beterraba açucareira. E a partir da beterraba açucareira fabricam álcool combustível. Mas não tem muito, como você perguntou, não tem uma área muito grande de produção. Então esse álcool de beterraba açucareira não consegue abastecer a Europa. Mesmo a Alemanha, que planta um pouco mais, não consegue abastecer. Tá bom? Muito bem, André. Tamo junto. Eu já, para adiantar aqui, coloquei o slide da minha próxima aula. Reta final, tá, gente? Estamos nos últimos temas. Regiões do Brasil. É uma aula de revisão, boa parte é revisão, mas eu vou colocar coisas novas, acho importante também. E eu estou sem apostila, não sei o número da aula, estou seguindo a sequência das aulas, tá? Então, acabei fontes de energia. O tema é regionalização do Brasil e região norte. Esse é o tema da aula de agora, né? Primeiro passo, deixa eu só aumentar aqui o meu slide. Tem temas que eu, como professor de geografia, eu tenho que ficar muito atento, porque às vezes você precisa explicar rápido, e é algo que não é tão cobrado em vestibulares, mas tem temas que, de repente, começam a ser cada vez mais cobrados. E um desses temas são esses mapas aí, gente. Porque confunde um pouco. Confunde um pouco não, confunde bastante. Esses 3 mapas que vocês estão vendo apresentam um tipo de divisão do Brasil. À sua esquerda é a divisão mais usada, que são as macro-regiões do IBGE. Região Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Com certeza, desde que você estava no Fundamental 2, quando o David era 2 anos mais novo, você estudou com esse mapa. Não é, David? Opa, esse mapa está em todas. Sites, livros, apostilas, esse mapa é o mapa mais usado realmente. Divide o Brasil em 5 regiões, como vocês podem perceber. O que vocês têm que explicar? O critério da divisão. Como o IBGE divide o Brasil em 5 regiões? É um critério a partir de aspectos naturais e humanos. Olha que fácil. Ele olha o meio ambiente, a natureza, mas olha também a história, a economia, os aspectos humanos. Então, é um critério bem amplo, o critério do IBGE. Então, você pode colocar dessa forma. Ele olha para aspectos naturais e olha para aspectos humanos. Perfeito. E esse critério do IBGE é usado para administração. Conhecer a região, saber quais são os seus potenciais e quais são as suas dificuldades, desafios. Então, acrescenta isso também. Essa divisão do IBGE, macro-regiões, é a palavra que você vai usar, macro, colocar no chat melhor, né? Cadê? Macro-regiões do IBGE. Elas têm uma função administrativa. Não é só estudar, mas é também administrar, organizar. E essa não tem segredo, né? Tem muito o que explicar. Já o segundo mapa, cada um aqui estudou num colégio diferente, vem de um material diferente. Nem todo livro de geografia utiliza esse mapa aqui. Nem todo material utiliza esse segundo mapa. São as macro-regiões geoeconômicas. Esse foi o criador aqui dessa divisão. Pedro Pinchas Geiger. Ele criou essa divisão nos anos 60, faz tempo, 67. Olhem bem o mapa, gente. São só 3 divisões. Amazônia, Nordeste e o Centro-Sul. Olhando esse mapa, o que ele tem de diferente? Algo que o primeiro mapa não faz. Olhando a grosso modo.
Ele não respeita limite de estado? Isso, perfeito. Pega o Mato Grosso nesse mapa, olha só. Uma parte ficou na Amazônia, uma parte ficou no Centro-Sul. Minas Gerais, uma parte ficou no Centro-Sul, uma parte ficou no Nordeste. Então, ele não respeita o limite dos estados. Pode acontecer de um estado ficar em mais de uma região. Então, você não vai usar esse mapa para a administração. Não vai dar certo. Porque, por exemplo, Bahia também, ó, tá vendo? Nordeste, uma parte fica no Centro-Sul. Quer dizer, não dá para governar, administrar a partir de uma divisão como essa. Não dá. Mas ela leva em conta o critério, né? É o nível de industrialização, de urbanização de cada região. Você olha as atividades econômicas, especialmente. Esse é o critério. Por isso que pode acontecer de um estado ficar em mais de uma região, porque uma parte dele tem mais vínculo econômico com aquele outro grupo. O norte de Minas tem um vínculo econômico com o Nordeste. Por isso que ele está no Nordeste. Então, esses são os critérios. A economia, né, especialmente a urbanização, a industrialização, e como são essas relações. O que eu recomendo a vocês? Se aproprie desse mapa. Você vai criar um texto, uma redação mesmo. Aí você quer falar que o sul e o sudeste do Brasil, mais o Mato Grosso, Goiás, fala Centro-Sul. O Centro-Sul é a área mais rica do Brasil, pronto. Você não precisa ficar citando exceções. Então, se aproprie do mapa. De repente, você pode colocar numa análise sua. Olha, o Centro-Sul concentra as empresas, concentra a população, o agronegócio. É uma forma de você usar essa divisão a seu favor. Né? E não decorar. Não precisa decorar esse mapa, não precisa mesmo. Mas só tome esse cuidado de, se a pergunta for elaborada a partir deste mapa, siga a organização desse mapa. Basicamente é isso. E o último mapa é o queridinho dos vestibulares atuais. Muita atenção ao último mapa. Ele tem aparecido bastante. É uma proposta recente. É a mais recente. Lembrando, o IBGE dividiu o Brasil nos anos 40. O segundo mapa é de 1967. Este último mapa é de 1999. É a divisão mais... A proposta mais recente. Quem propôs? Milton Santos, geógrafo muito conhecido de vocês, e a Maria Laura Silveira. Empoderamento feminino, muita atenção. Não foi só o Milton Santos que fez isso. Tem até vestibular que é bem exagerado. A divisão do Milton Santos. E a Maria Laura? Não participou? Participou ativamente. É que o Milton Santos, é claro, é um expoente da geografia brasileira, é alguém muito famoso, enfim, ele é um geógrafo mundialmente reconhecido. Mas a Maria Laura também ajudou e contribuiu para essa divisão. Então, a divisão é de ambos, não é só do Milton Santos. Né? Agora, ela confunde os alunos bastante. Vou dizer por quê. Eles pensaram como essa divisão? Olharam a globalização. Como cada lugar do Brasil se relaciona com a globalização. Esse foi o ponto de partida. Então, é uma proposta bem mais interessante no meu modo de ver o mundo atual. Pensar na globalização. Não pensar só dentro do Brasil. Pensar na globalização. Mas o Milton Santos, ainda nos anos 90, ele inventou um termo chamado meio, vou colocá-lo aqui no chat, tá? Meio técnico, científico, informacional. É um palavrão. É um palavrão. O Milton Santos inventou, ele criou esse termo nos anos 90. E a Maria Laura e o Milton Santos aproveitaram esse termo na organização desse mapa. O que é um meio técnico, científico, informacional, gente? Entenda assim. O que é a técnica? É a tecnologia. O meio técnico é a tecnologia. De onde vem a tecnologia? Da ciência. É onde entra o científico. E como a globalização age nisso? Ela espalha a informação. Então,
essa palavra, esse termo, na verdade, ele aglutina muita coisa. Que a tecnologia hoje no mundo, ela é a partir da ciência, logicamente, investimento em conhecimento, em ciência, e esse conhecimento e essas técnicas estão cada vez mais se espalhando pelo mundo, por conta da globalização. Esse é o meio técnico científico informacional. As tecnologias ligadas à ciência e que se espalham a partir de redes. Né? A própria internet representa isso. Então, Milton Santos, gente, é um gênio, não estou exagerando. Ele criou esse termo muito antes da internet se proliferar. Né? Ele tinha uma visão de mundo muito, muito peculiar, muito complexa, mas muito interessante. E esse mapa, ele aproveita tudo isso. Milton Santos, ele morreu em 2001. Já tem 19 anos da morte de Milton Santos. Então, esse mapa, essa divisão, foi uma das últimas contribuições do Milton Santos, juntamente com a Maria Laura, claro. Então, ele dividiu o Brasil em 4 regiões. Eles dividiram em 4 regiões. A Amazônia, o Nordeste, o Centro-Oeste, e eles inventaram um nome, região concentrada. Porque é a área que concentra o quê, gente? As indústrias, as universidades, o conhecimento, sedes de empresas, sedes de telecomunicação. Então, a região concentrada é aquela região que concentra o poder econômico, o poder financeiro, as decisões. Essa é a região concentrada. Então, assim, você consegue usar esse mapa também para os seus estudos, né? Usá-lo de uma maneira diferente do que você usa o mapa do IBGE, por exemplo. Também não é um mapa pensado em administração. É um mapa criado por 2 intelectuais, 2 geógrafos, que pode servir a estudos de planejamento, claro. Mas, em princípio, esse mapa não teve intuito de administrar, e sim de estudar, de compreender. O David, compara o primeiro mapa com o terceiro. O que pode ser confuso? Fala um estado que pode confundir você. Começa com T. Tocantins? David, eu tenho muitos alunos que erram isso. Tocantins pertence à região norte do IBGE. Olhem o primeiro mapa, gente. Ó, Tocantins. Região norte. Eu tenho muito aluno que diz que Tocantins é centro-oeste. Aí vem o último mapa. Olha onde eles colocaram Tocantins. Isso dá um nó na cabeça dos alunos. Mas você falou que Tocantins é da região norte. Sim, de acordo com o IBGE. Tocantins fica entre o Cerrado e a Amazônia. Então, para o IBGE, é região norte. Já Maria Laura e Milton Santos, olhando o lado econômico, globalização, entendem que o Tocantins está muito mais vinculado ao Centro-Oeste. Então, minha recomendação, leia o enunciado da questão com muita atenção, para não se confundir com isso. Se a pergunta for sobre IBGE, Tocantins, Amazônia, região norte, ponto. Se a pergunta for sobre as regiões propostas por Maria Laura e Milton Santos, você vai ter que colocar Tocantins no Centro-Oeste. Isso dá para provocar uma confusão nos alunos, sim. Pela pressa, você pega a questão rápido, vou resolver a questão. Aí depois não relê o que você respondeu. Então, tome esse cuidado. Tá? Recomendo que você estude com cuidado e saiba diferenciar esses mapas. Beleza? E o Tocantins é o estado mais novo do Brasil. Ele foi criado em 89, né? Dividido de Goiás. Por isso que muita gente acaba colocando Tocantins no Centro-Oeste, porque ele veio, né, a partir de divisão do estado de Goiás. Tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem. Agora sim eu quero falar da região norte do Brasil. Zil. Tá aqui, região norte. Opa. Aqui. Eu quero começar essa aula de uma forma diferente. Trabalhar com artes. Gente, a região norte, ela é marcada pela presença da Amazônia, certo?
A Amazônia é uma área difícil de ser povoada, pensando num aspecto econômico ocidentalizado, né? Os índios estão ali adaptados à Amazônia, algumas populações ribeirinhas e quilombolas estão adaptadas à Amazônia. Mas Portugal e Espanha, né, porque Portugal estava de um lado, a Espanha do outro, tiveram muita dificuldade para ocupar a Amazônia. Tanto é que a Amazônia demorou 3 séculos para participar de um ciclo econômico, que foi a borracha, já no século XIX. E essa pintura, eu quero fazer aqui um debate com vocês, tudo bem? Ela se chama Conquista do Amazonas, do Antônio Parreiras, e esse quadro foi pintado em 1907. Portanto, aí pouco mais de 100 anos. Vocês estudaram, com certeza, em história, literatura, a Belle Époque, correto? Um período na Europa de várias transformações, urbanização, a França, grande expoente, né? Paris, a cidade luz. O Brasil, o nosso país, esse querido país chamado Brasil, ele também, evidentemente, participou da Belle Époque. Só que depois, né? Não foi ao mesmo tempo que a Europa. Demorou um pouquinho mais para o Brasil ingressar nesse período que começou mais cedo, né? No caso europeu, ao longo do século XIX, mas no caso brasileiro surgiu ali bem ao final do século XIX e foi até a época das grandes guerras, né? As grandes guerras decretaram o fim da Belle Époque. Mas onde eu quero chegar? Eu quero contribuir para os estudos de vocês, não só de geografia, mas de literatura também. Por quê? E de história, né? Também história do Brasil. Veja, a Belle Époque brasileira, ela foi muito forte no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil naquele momento, né? E, incrivelmente, Manaus e Belém, cidades da região norte, foram ativamente participantes dessa Belle Époque, mais até que São Paulo. É bem impressionante isso. Por quê? Como o ciclo da borracha enriqueceu Manaus e Belém ao final do século XIX, várias obras de urbanização foram criadas, espelhando a Belle Époque europeia. O Teatro de Manaus é um grande exemplo, uma arquitetura muito sofisticada para a época. Existe até hoje o Teatro de Manaus, né? Muito, muito bonito, de fato, mas a urbanização, a iluminação das ruas, o calçamento, tanto em Manaus quanto em Belém do Pará, foram pautados nessas ideias da Belle Époque, de modernização. Manaus era conhecida como a Paris dos trópicos. Era essa a denominação de Manaus no final do século XIX e começo do século XX. Mas porque havia o dinheiro da borracha. Agora, olhem bem essa pintura, gente. A Belle Époque, ela tentou resgatar um sentimento nacionalista. Lembrando, gente, República Velha começou a Belle Époque. Final da República Velha. Aliás, desculpa, começo da República Velha. Fim do Império e começo da República Velha. Então, história do Brasil, gente. Só um pouquinho de história do Brasil. Qual que era a ideia? Se desvincular do Império. Não queremos o Império, queremos algo diferente. E esse algo diferente seria essa república. Porém, olha aonde foi a inspiração do Antônio Parreiras. Olhem a pintura agora. O nome da pintura é A Conquista do Amazonas, onde hoje é o estado do Maranhão. Essa pintura representa isso. Analise criticamente essa pintura. No centro dessa pintura você tem o elemento português, que trouxe, né, a novidade, o progresso. Junto, o elemento religioso, católico, que também está representado aqui à esquerda. E a população indígena, onde é que ela está, gente? Ela está na margem. Ela está fora. Eles estão olhando, olhem só. Vejam, um olhar assim, assustado. Nossa, o que é isso? Que coisa nova, tal. Então, a Belle Époque do Brasil
ela foi resgatar esse nacionalismo com elemento português. É bem contraditório. Você quer ser nacionalista, você volta em Portugal. Mas é para pular o império, para tentar trazer uma identidade nacional diferente. E essa Belle Époque só foi saindo um pouco mais de cena com a Semana de Arte Moderna, em 22. Que aí sim, a arte moderna tentou desvincular essa ideia do europeu e olhar mais para o brasileiro, né? Os autores da Semana de Arte Moderna tentaram, de fato, mostrar um outro tipo de Brasil. Mas até isso foi em 22. Até então, gente, a arte brasileira tinha muito esse viés da Belle Époque, né? De mostrar esses heróis, a figura do herói, né? Qual é o herói do Brasil? Quem deveria ser o herói? O conquistador português que trouxe algo novo, tal. Mas tudo isso para você entender o quanto a região norte ficou desvinculada do processo de ocupação por muito tempo. Por muito tempo. Foi só no século XIX, final do século XIX, que a região norte passou a ser, né, uma área de povoamento, não ela toda, claro, nem hoje em dia, mas essas cidades como Manaus e Belém, e tudo isso graças ao ciclo da borracha, que levou muita riqueza para a região de verdade. E por isso mesmo, Manaus e Belém participaram dessa Belle Époque, coisa que até São Paulo mesmo não teve tanto peso no primeiro momento. Entenderam, gente, onde eu quero chegar com essa discussão? Bem, só me fale uma coisa. Em História do Brasil, vocês estudaram o ciclo da borracha? Já passaram por ele ou não? Sim. Maravilha. Porque em Geografia do Brasil, pode aparecer alguma pergunta sobre o ciclo da borracha também. O que eu recomendo a vocês? O que cai em Geografia, em geral, é sobre o trabalho, sobre as imigrações. Porque quem se deslocou para a Amazônia no ciclo da borracha foram os nordestinos. Eu falei disso com vocês, talvez na primeira aula ou na segunda aula do ano, correntes migratórias. Então, nordestinos migraram para a Amazônia por conta do ciclo da borracha. Era uma mão de obra, gente, que lembrava a escravidão. Várias promessas de riquezas, de emprego, mas quando o trabalhador chegava na região norte, na Amazônia, não era bem isso que ele encontrava. Era escravidão por dívida. Ele trabalhava para pagar seu alimento, suas roupas, suas matérias-primas, e sempre os preços eram muito altos. Ele não tinha para onde correr. Ele trabalhava para poder pagar essas dívidas todas. Então, foi um sistema de escravidão por dívida que perdurou durante o ciclo da borracha. Foi terrível. Foi terrível. Sem contar as mortes por doenças, que ninguém conhecia a região, né? Então, foi um período assim, terrível em termos de ocupação a partir de uma mão de obra muito parecida com a escravidão. E outra coisa que eu quero que você coloque aí é a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra deu um up no ciclo da borracha. Isso pode cair em provas de história geral ou do Brasil ou geografia do Brasil. Por que deu um up? Lembra do Japão? Os japoneses? Os japoneses começaram a bloquear a produção de borracha do Sudeste Asiático para que a Europa e os Estados Unidos não tivessem acesso à borracha. Imagina, gente, Segunda Guerra Mundial, a borracha era matéria-prima essencial para aviões, para vários tipos de veículos de guerra, né? A borracha era importantíssima. O Japão bloqueou. O Sudeste Asiático competia com o Brasil. Malásia, Indonésia. O que os Estados Unidos fizeram? Criaram uma parceria com o governo Vargas para produzir borracha atendendo ao exército americano. Você vai dizer aí que foi um novo surto da produção de borracha. A Segunda Guerra Mundial. Porque o Japão, bloqueando a produção do Sudeste da Ásia, os Estados Unidos teve que recorrer ao Brasil. Aí teve um segundo surto de crescimento da borracha ao longo da Segunda Guerra. Também promessas vazias. Os Estados Unidos injetou muito dinheiro no Brasil. E com promessas de investimentos sociais e tal, mas mesmo esquema. O sujeito chegava na Amazônia, era escravidão por dívida, não tinha esses benefícios que
que o governo americano injetou para que os produtores tivessem esses benefícios, mas diga que foi um segundo surto da borracha por causa da Segunda Guerra Mundial. Eu sei que é um detalhezinho histórico, mas para o teu repertório de história, eu acho legal registrar isso. Tá? Tudo bem, gente? Sobre a borracha? Porque a Ana Banana Beatriz falou que vocês tiveram, então confio na Ana Banana Beatriz. Ó. Para não fazer bullying só com o David, né? Pô, demais. É muito bullying para pouco bigode, né, David? Fala aí. Você vai agora falar dos governos militares. Os militares brasileiros deram um novo salto de ocupação da região amazônica. Esse tema também, eu estou flertando aqui com a história do Brasil, pode aparecer em geografia, pode aparecer em história. Os militares tinham lemas, né? O governo de caráter ditatorial tinha que criar vínculos com a população, né? E um desses lemas, no caso da Amazônia, integrar para não entregar. David, fala rápido isso. Coloquei no chat. Pensou demais, cara, pensou demais. Eu já falei aqui no mutado, já. Dobra a língua mesmo, cara. Integrar para não entregar. Qual o sentido dessa frase? Que o Brasil deveria ocupar a Amazônia para não entregá-la aos inimigos, aos comunistas, ou a qualquer outro país que quisesse invadir a Amazônia. Isso me lembra um presidente atual do Brasil, que quando se fala em desmatamento da Amazônia, ele usa exatamente esse argumento. É ou não é, gente? Olha os ciclos, né? Olha os ciclos. Mas, enfim, esse lema foi uma forma dos militares, do regime militar, criar projetos em direção da Amazônia. O que você vai chamar de projetos? Rodovias, hidrelétricas, projetos de mineração. Então, basicamente, a Amazônia tinha um potencial natural muito grande ligado à mineração. Coloquei nesse slide um exemplo para vocês, à direita. Já expliquei em mineração, projeto Carajás. Está no slide, mas eu vou colocar aqui no chat, tá? Projeto Carajás. Estado do Pará. Foi lançado em 67. Veja, o projeto foi lançado em 67, mas a produção de ferro só começou no início dos anos 80. Demorou bastante tempo. Mas o projeto foi elaborado pelo governo militar. O projeto Carajás, o impacto ambiental, nem preciso descrever para vocês, a imagem ela é perfeita já, né, nesse sentido. Então, um bom exemplo de um projeto inaugurado pelos militares. Outro exemplo está à sua esquerda, o projeto Jari. Esse não tem tanta fama. É produção de papel e celulose. Essa imagem é de 1982, está aqui na legenda, né? Mas também é um projeto iniciado pelos governos militares. Produção de papel e celulose. Esse, no caso, é no Amapá. Perceba, eu coloquei a sigla ali, né? AP, Amapá. E, em cima, eu coloquei uma reportagem do Estadão de 98, 22 anos, uma hidrelétrica chamada Balbina. Foi um grande erro dos militares. Também um projeto muito exagerado. Balbina fica em Manaus. É uma usina hidrelétrica criada em Manaus. David, não é errado o que eu vou dizer aqui, mas é assustador. Balbina, para gerar energia elétrica, gera mais poluição do que uma usina movida a carvão mineral. Aí você fala, como assim? Como é possível? Eu sempre alertei vocês a não dizer que hidrelétricas são 100% limpas, porque uma hidrelétrica
ela promove um alagamento. E a vegetação, pessoas, que é alagada, ela emite o metano, que é um gás do efeito estufa. O que aconteceu com Balbina? Eles inundaram uma área muito grande, com matéria orgânica que está em decomposição, claramente, né? E a decomposição dessa matéria orgânica emite o gás metano. Então, apesar de ser uma usina hidrelétrica, ela também emite gases do efeito estufa. Por isso que vocês têm que tomar cuidado ao falar de uma hidrelétrica. Ah, ela é limpa. Opa, nem sempre. Porque se o projeto não for bem feito, ela pode emitir muito gases poluentes. É o caso de Balbina. Tem como evitar? Vocês vão ficar bravos com o que eu vou dizer aqui. Desmatando. É o único jeito. É desmatar, tirar essas árvores e daí criar o lago, a represa. Só que é mais barato alagar de uma vez. O que aconteceu com Balbina. Então, a matéria orgânica em decomposição emite gases do efeito estufa. Portanto, Balbina foi um grande erro. Está bem pequenininho, né? Mas eu vou ler o que está na reportagem, é de 98. Hidrelétrica de Balbina para por falta de água. Obra de $1 bilhão será oferecida ao mercado por 100 milhões. Mas ninguém quer comprar. O governo Fernando Henrique Cardoso, na época, tentou privatizar a Balbina, mas ninguém quis comprar. Custou $1 bilhão para criar a usina, estava sendo vendida por 100 milhões e não tinha comprador. Então, tirem suas conclusões. É um grande erro, claro, um grande erro. Ambiental e econômico. E para terminar a aula, porque aí na próxima aula eu continuo região norte, faço região nordeste, dá para fazer as duas, se for o caso, falar da Zona Franca de Manaus. Coloquei a sigla no chat para vocês. Ó. SUFRAMA significa Superintendência da Zona Franca de Manaus. Se acostume com esse SU. Os militares criaram várias superintendências, que eram órgãos para administrar, para criar projetos. Então, SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus. Um órgão criado para, né, o projeto Zona Franca de Manaus ser constituído. Também, 67. Ô, David, respondendo a sua pergunta, Balbina está funcionando, cara. O ano dessa reportagem foi um ano um pouco mais seco, o que paralisou a usina, mas ela está funcionando sim. Tá? Mais ou menos, David, Balbina gera 30% da energia elétrica de Manaus. 30%, que é muito pouco, né? Pelo tamanho do estrago, o custo. Eu visitei Balbina, David, uma vez que eu viajei para Manaus. E a paisagem ela é linda e terrível ao mesmo tempo. Porque é muito grande, você está em meio, né, a uma parte de floresta amazônica, mas é terrível você ver a destruição que aquilo provocou. Bem terrível mesmo. Mas, voltando à Zona Franca de Manaus, gente. Todos aí devem ter alguma coisa fabricada na Zona Franca de Manaus. Celulares, televisores, notebooks, algum eletrônico, de repente, né, fabricado na Zona Franca. A Zona Franca foi uma iniciativa dos militares para gerar uma indústria de bens de consumo não duráveis na região amazônica. Agora eu vou chutar o balde, tá, gente? Como que uma TV fabricada na Zona Franca chega aqui em São Paulo? Vocês têm noção? Caminhão. Esse caminhão sai da Zona Franca, passa por estradas, rodovias que não tem asfalto, boa parte delas é lama, que chove todo dia quase. São semanas para chegar aqui em São Paulo. É a pior logística do universo. Transportar de avião fica muito caro. O caminhão que consegue serpentear tudo isso e chegar nos... Foi um erro, gente. Mas foi um erro tremendo. Os vestibulares vão olhar isso. Porque criticar, a gente critica, mas a gente tem que achar também uma forma de apresentar uma solução. Do que você vai falar da Zona Franca? A Zona Franca foi criada para gerar empregos. Gerou empregos. Tudo bem. Mas que tipo de emprego? Não qualificado. Você monta um produto. Tem que ter um mínimo de qualificação, eu sei, gente. Mas
A Zona Franca monta, é uma maquiladora. Vocês estudaram o México, né? As maquiladoras, enfim. Você pode usar esse termo para a Zona Franca de Manaus também, sem problemas. Elas são maquiladoras, elas montam os produtos. Ponto. Mas a tecnologia não é brasileira. Ela é externa. Né? Até as matérias-primas são importadas. Os componentes usados são importados. Usa muito pouco do Brasil. Né? Ah, mas gera empregos. Vou dar uma estatística, oferecer uma estatística para vocês. Há 40 anos atrás, quando eu tinha 1 ano de idade, para produzir uma televisão na Zona Franca, uma TV, eram necessários 30 funcionários, 30 trabalhadores para produzir uma única televisão. Hoje, são 5, porque robotizou a produção. Então, essa ideia de gerar empregos já era, porque os empregos foram sendo substituídos por robôs, por máquinas, por tecnologias. Então, Júlio, então me oferece uma solução. Qual é o grande potencial dessa região, gente? Ecoturismo. Investe no turismo. Não um turismo arroaceiro de pessoas que não têm cuidado com a natureza. Um sistema planejado de turismo na região amazônica. É uma área única no mundo. E um potencial que é desperdiçado. Então, isso sim, para mim, é você criar um potencial, investir num potencial que é mais concreto, mais sólido. Né? Outro ponto. Indústria farmacêutica, você quer gerar empregos, há um potencial farmacêutico gigante na Amazônia, de espécies aproveitadas, né, para a indústria farmacêutica. Então, aponte caminhos, mas com certeza o melhor caminho não seria a indústria eletrônica que foi criada por lá. Certo? E o nome, Franca, é por conta da isenção de impostos. É uma zona franca de impostos. Então, o governo Dilma, deixa eu pensar em que ano que foi, não vou lembrar, mas foi no segundo mandato da Dilma. Ou 2014 ou 2015. O impeachment foi em 16, né? Então, ou 14 ou 15. O governo Dilma ampliou por mais 50 anos os incentivos fiscais na Zona Franca de Manaus. Então, tem muito tempo ainda desse tipo de estrutura. Não estou aqui dizendo que está tudo errado. Gera empregos, aquece a economia, beleza. Mas não é o potencial mais importante que essa região apresenta. E a logística também é muito complexa. Acho que tudo isso é legal você fazer uma crítica também. Certo? Lindos e lindas. A parte dos militares, por enquanto, tudo bem. A ocupação militar, como foi feita na Amazônia. Então, mesmo a Zona Franca de Manaus se encaixa naquela ideia de integrar para não entregar. Está nesse patamar, nesse rol de projetos não só econômicos, como também de caráter geopolítico. Muito bem. E, finalmente, as rodovias, né? O rodoviarismo chegou à Amazônia. Expliquei isso nas aulas de transportes. E os militares deram uma ênfase em rodovias. Vamos criar rodovia para a Amazônia. E esse mapa deixa bem claro como é que é o trajeto dessas rodovias. Porque ele também tem limites, né, por conta da presença da floresta. Então, as BRs, né, esses números aqui são as BRs. 2 dessas você tem que saber explicar. 2. Eu tenho muito orgulho desse slide. Eu peguei uma foto do Google Maps, né, e eu delimitei uma região da Amazônia. Eu vou ajudar vocês porque é muita informação. Eu peguei a Transamazônica, a BR-230, que eu falei agora há pouco, né, na outra aula. Para quem não entendeu a imagem, você acabou de vê-la em energia. Esse rio aqui, olha, que eu estou apontando com a flechinha, é o rio Xingu. Exatamente onde eu coloquei a flechinha aqui é onde fica Belo Monte. Então, eu peguei essa imagem a partir de Belo Monte. Então, aqui é o rio Xingu, essa curva aqui é a curva do rio Xingu. Tá vendo aqui essa área que está de cor azul? É o rio, beleza? Essa área com uma cor diferente, meio roxa, né, branca, é a parte do rio que foi modificada.
essa parte que eu falei para vocês, que tem o tamanho da cidade de São Paulo. Talvez por esse mapa não dê para perceber isso, gente, mas ó, é bem ignorante mesmo o tamanho. Ó. Olhem aqui, estou colocando a faixinha bem no lugarzinho. Ó. Isso aqui foi um desvio feito no rio para poder criar a usina. E essa parte aqui modificada é praticamente do tamanho da cidade de São Paulo. Então, esse é o rio Xingu, quando chega, né, junto à BR-230, que é a Transamazônica. Vou colocar no chat, porque eu estou falando muito e estou escrevendo pouco. BR-230, rodovia Transamazônica. Aí. Nesses minutos finais da aula, eu vou só introduzir o assunto, aí na quarta que vem a gente conclui. Os militares criaram essa rodovia. Estou ficando cansado já. E, ao mesmo tempo, tinha um objetivo, assim, gente, bastante ousado. Essa rodovia começa na Paraíba, a Transamazônica, ela começa no Nordeste. A intenção dos militares era chegar até o Oceano Pacífico. Sim. Chegar ali no Peru, ou no Equador, mas cruzar a América do Sul até chegar no Oceano Pacífico. Evidentemente, não conseguiram fazer isso. Né? A rodovia tem mais de 4.000 quilômetros, mas não chegou a tudo isso, né, de alcançar o Oceano Pacífico. A maior parte não tem asfalto, é estrada de terra, realmente, especialmente quando entra no estado do Pará, entre o Pará e Amazonas, é terra. Né? E também foi um erro estratégico. Criar uma rodovia, gente, num lugar desse é difícil demais, por causa do clima. Falei isso para vocês nas aulas de transportes, que desperdiçamos o potencial hidroviário, que a região tem bastante rios navegáveis, em detrimento das rodovias. E a Transamazônica é um claro exemplo disso. Vou colocar uma foto para vocês. Aqui. De um trecho que está sendo sempre duplicado, começa, para. Eis a rodovia Transamazônica, gente. Ainda no estado do Pará. Olhando isso, você fala, como é possível um caminhão atravessar uma rodovia dessa? Eu faço a mesma pergunta todos os dias. Mas olha bem na fotografia, no fundo, olha os caminhões aqui, ó, atravessando. É isso, gente. Perceba que tem várias máquinas aqui, porque volta e meia é necessário você fazer uma terraplanagem para tirar, né, esses buracos, a lama. Né? Então, imagine as condições de você trafegar numa rodovia como essa. Então, esse é um ponto para nossa reflexão. Segundo ponto, voltem à imagem de satélite. Da cor amarela que você está vendo aqui, é a Transamazônica. Vai embora, certo? Está vendo essas coisinhas brancas aqui cruzando? Também são estradas. Chame essas estradas de vicinais. Vicinais. Já falo, Sara, eu vi agora a sua pergunta. Rodovias vicinais, aliás, você pode chamar de estradas vicinais, é melhor, não rodovia não, estradas vicinais, são estradas menores que alcançam uma rodovia principal. Esse modelo que você está vendo na imagem se chama espinha de peixe. Parece uma espinha de peixe, né? Que você tem a rodovia principal e essas estradas que vão cortando. Júlio, por que está branco? Desmatamento. As áreas vão sendo ocupadas a partir das rodovias e, evidentemente, onde é ocupado é desmatado. Covid-19. Há estudos já concretos, a partir da Paraíba, governo da Paraíba, que a expansão da Covid-19 na Paraíba acompanhou a Transamazônica. Isso dá uma bela questão para o vestibular, né? Pegar o tema Covid, que é um tema tão debatido, tão em alta, e associar a geografia dos transportes. Então, o governo da Paraíba, logo no início da pandemia, mapeou tudo isso, que conforme você vai acompanhando o eixo da rodovia Transamazônica, as cidades vizinhas são aquelas que
foram aumentando os casos de Covid. Quer dizer, é engraçado, né? A Covid entrou no Brasil a partir do transporte aéreo, mas se espalhou pelo território nacional a partir das rodovias, especialmente, né? Porque áreas carentes, áreas pobres, não vão ter acesso ao transporte aéreo, claro que não, ao transporte rodoviário. Qual a importância de pensa uma segunda fase de FUVEST, vai? Qual que é a importância desse mapeamento? Planejar hospitais de campanha, campanhas de esclarecimento da população. Quando houver uma vacina para a Covid, planejar a tua estratégia de vacinação. Então, é assim que as provas vão olhar. Elas podem pegar o tema Covid não pela doença em si, por uma coisa... Isso a biologia, sim, pode perguntar, mas a geografia, ele pode ter esse tipo de olhar. Então, você mapear os casos de Covid e perceber que eles foram se expandindo a partir da Transamazônica e dessas estradas vicinais menores. E a importância desse mapeamento. Se antecipar, planejar estratégias de médicas, né, de saneamento. A pergunta da querida Sara é: por que não asfaltaram? Tecnicamente é inviável, Sara. Alguns lugares dá para asfaltar, mas esse asfalto ele não vai conseguir se perdurar por muito tempo. Chove quase todos os dias. É uma área terrível para você ter uma rodovia asfaltada. Né? Há novos tipos de asfalto, há outros tipos, mas de tecnologias, mas não dá. Então, por isso, Sara, eu vou te dar um dado aqui que parece mentiroso, mas não é. Não sei se eu falei esse dado quando eu expliquei transportes para vocês. Mas mais da metade das rodovias do Brasil não tem asfalto. Mais da metade. Não tem asfalto, gente. São Paulo é uma exceção, que é um estado mais rico, privatizou rodovias, e mesmo as que não foram privatizadas, ainda mantém o asfalto. Você sai de Minas Gerais, gente, sentido Bahia, ou Mato Grosso, sentido região norte, já era. O asfalto é muito raro, né? Ou por conta de falta de investimentos, que é o que a Sara perguntou, ou ainda por conta de exatamente questões naturais. No caso da Amazônia, são questões naturais. Agora que eu percebi aqui, eu mandei só para a Sara a palavra, né? Mas acho que vocês entenderam, em todo caso, está aqui, ó. É assim que escreve, estradas vicinais, com C. Essas que cruzam a rodovia principal. Tá? Então, é isso, Sara. Em parte, no caso da Transamazônica, porque ela atravessa um local difícil, do ponto de vista climático, né? Chove muito. Agora, várias rodovias do Brasil não são asfaltadas por falta de investimentos, sejam eles públicos ou privados. E aí o que você vê é isso, ó, carros parados, esperando um trator. Isso, David, se você quer virar vida louca, vai para a Amazônia, compra um trator, fica na beira da Transamazônica, que você vai ter um bom dinheirinho, cara. Tirar caminhões, ônibus e carros que estão atolados na lama. Opa! O cara paga o que tiver no bolso. Vai ficar parado, atolado ali? Verdade, cara. E sim, Sara, parece um caos. É caótico. E olha que essa foto, você pegar um vídeo, Sara, e tem vários vídeos no YouTube, né, de motoristas, de caminhoneiros, inclusive, mostrando como atravessar a Transamazônica e o que acontece quando o caminhão fica atolado. Imagina um caminhão que tem um peso enorme, né? Para você tirar um caminhão não é fácil, não é nada fácil. Por isso que o David vai investir numa frota de tratores e vai, né, para a Transamazônica criar o seu próprio negócio. Daqui a 10 anos, vocês vão ver o David com esse mesmo bigode, acendendo charutos com notas de dólar e dizendo que, olha, eu encontrei o meu negócio. Eu dei a ideia, é só você tentar. Bom, amigos, o papo tá bom, mas chegamos no horário. Agradeço a presença de todos aí até este horário tão tardio. Todo de boa. Falta uma pequena parte dessa aula para concluir. Eu vou voltar nesse mapa, porque não acabei. Do lado esquerdo aqui tem o rio Tapajós, que eu falei dele agora há pouco. Ô, David, a sua pergunta sobre os rios do Tapajós. Olha essas partes brancas aqui. Desmatamento. Então, falei que o caso é sério. O Tapajós, a região ali é tensa. Tá? Mas na quarta-feira eu volto nessa imagem e explico a partir daí. Tá? Eu acho que eu não mandei para o Rubão esses slides, ou eu mando agora.
Aí vocês têm acesso para estudar. Abraço, gente. Obrigado. Professor, Oi, pode a falar. aula não é até às 6? Eu não sei qual é a hora da aula, não tenho a mínima ideia. A aula é até às 6. Eu não sei. É até 6? Aham. Você tem mais 30 minutos. Ainda tem mais meia hora. Então beleza, ufa. Eu colei errado aqui. Então tá bom. Não sei porque na minha cabeça eu acho que eu confundi com o horário da minha outra aula, que é 14h40. Aí até as 4h10. Tá, não, maravilha. Então eu acabo agora. Perfeito. Então vamos embora, vamos fazer. Parei falando mal do David. Gente, é praga do David. Vocês sabem que tudo que acontece aqui é o David. Cai minha internet, cai energia, eu esqueço o horário de aula, não compartilho slide. É o David, não tem outra explicação. Temos um fascínio entre nós. Mas olha, o mapa e a imagem, na verdade, eu peguei por conta disso. De um lado, o lado direito da imagem, você tem a usina de Belo Monte, que está aqui, ó, Belo Monte. A Transamazônica, que atravessa, né? Isso aqui é o estado do Pará. E tem uma outra BR, que está aqui, ó. Está aparecendo aqui para vocês. Essa outra BR, ela tem um apelido, que é a Rodovia da Soja. É a BR-163. Deixa eu colocar aqui, que está bem pequenininho na imagem, né? BR-163. Beleza. Pronto, para todos. Só uma coisa, gente. A BR-163, ela começa no sul do Brasil. E vai embora, até a região norte. Eu estou analisando um pequeno trecho da BR-163, não é a rodovia toda. Tudo bem? A partir de Cuiabá, que não está aparecendo também nesse mapa, Cuiabá, capital do Mato Grosso, né? A partir de Cuiabá, ela é denominada de a Rodovia da Soja, um apelido. Fiz uma pegadinha aqui com a Larissa, ela saiu e voltou. Pegadinha. Rodovia da Soja. Ei, Larissa, caiu na pegadinha, hein? Bom, Rodovia da Soja, óbvio, passa pelo Mato Grosso, um estado que mais produz soja no Brasil. Para quem não entendeu muito bem, perceba que uma cruza com a outra. Olhem com calma, ó. Vou usar a setinha, tá? Vamos lá. Transamazônica, olha. E aqui, BR-163. Elas se cruzam, gente, e caminham juntas por um certo tempo. A BR-230, ela continua por outro lado aqui. E a BR-163, ela vira aqui à direita e continua, tá vendo? Vou até tirar essa foto para você entender melhor. Ó. Repetindo, BR-163, cruza com a Transamazônica, vira à direita e depois vira à esquerda e continua aqui em direção do norte do Pará. Então as rodovias acabam se cruzando. O rio Tapajós está aqui do lado. Esse riozinho aqui, ó, é o Tapajós que eu falei agora há pouco na aula de energia. Bem, infelizmente é uma área que o David tinha questionado já na outra aula, que a população indígena aqui sofre muito por conta da expansão do agronegócio. E um projeto que eu já expliquei para vocês em transportes, eu vou voltar nele agora. É esse aí, ó. Há um projeto para criar uma hidrovia, ampliar uma hidrovia no rio Tapajós, para integrar a BR-163 a essa hidrovia. Então, perceba que esse mapinha pequenininho, olha, de cor vermelha, é a BR-163, e de cor azul, seria bem esse ponto aqui que eu coloquei a flechinha vermelha, tá vendo? Eu coloquei certinho, ó. É o entroncamento entre a rodovia e o rio. É aí que começa o projeto, para
ampliação e desenvolvimento da hidrovia do Rio Tapajós. Quem está bancando esse projeto, gente? Não é o governo federal, são os próprios agropecuaristas, produtores de sementes, de maquinário, esses estão financiando a obra, com apoio, lógico. Você não pode criar uma obra dessa sem o governo federal estar por trás, né? Mas o aporte financeiro é dos agropecuaristas, que desejam, né, ampliar o escoamento dos seus produtos. E faça a sua crítica agora, importante. Tem aluno que só olha o lado positivo da hidrovia. Eu expliquei isso já há um tempo, mas é bom revisar. Hidrovia também provoca impactos. Por exemplo, você vai desviar o rio. De repente tem uma queda d'água que você não consegue atravessar com a sua embarcação. Como é que você vence uma queda d'água? Você desvia o rio da queda d'água. É assim que você faz. Você cria um canal. Vou colocar aqui no chat. Criação de canais. Isso gera impacto no rio. Diminui o volume de água, diminui a pesca, diminui os peixes. Então, o David, perceba que as usinas são apenas uma parte do problema que os índios enfrentam. Tem muito mais problemas. Tem muito mais problemas aí. Entre eles, você pode citar o projeto da hidrovia. Diga, David. Professor, essa BR-163, já que, tipo, esses agroexportadores estão fazendo esse projeto aí, eles investiram em, sei lá, em melhorar as condições da rodovia, colocar o asfalto, esse negócio? Ou, tipo, é porque eu acho meio contraditório você fazer um projeto desses e não melhorar essa rodovia, sabe? Já que eles estão investindo nesse projeto, sabe? Há uma pressão que o governo federal execute a melhoria da rodovia. Tipo uma barganha, David. Eu já estou ajudando na hidrovia, então o governo que cuide da rodovia. Porque pense, a hidrovia, olha no mapa pequenininho, David, ela vai pegar essa produção de grãos, de carne, até de minérios, e vai levar até o Amapá. Vai longe, vai longe. Então, o que pensam esses investidores? A rodovia já nada da minha alçada, porque é um trecho pequeno, tá vendo? Esse trecho, há investimentos privados também. Só que a produção de soja não começa exatamente nesse trecho. Ela está nesse trecho, mas ela vem mais na parte central e sul do Mato Grosso. Então, há uma barganha, olha, estamos fazendo nossa parte, os investidores privados, mas o governo federal também tem que colocar a parte dele. É assim que você vai pensar, uma barganha, uma troca. Lembra da bancada? Há sempre uma pressão, né, para que haja agilidade nessas obras. Deu agronegócio. Mas veja, você tocou no assunto, rodovias do Brasil mal conservadas. E mesmo assim é para atender ao interesse do agronegócio. Não é para melhorar a situação de quem, de fato, mais carece, né, nessa região, que seriam populações tradicionais, povos da floresta, enfim, que sofrem bastante. E David, finalmente, né, as queimadas que a gente assistiu recentemente no Cerrado e nas franjas da Amazônia, boa parte delas, adivinha onde foram? Aqui. Essa imagem que vocês estão vendo aí do Google não está retratando as queimadas. Essa imagem aqui, ela atualiza a imagem a todo momento, né? Mas pegando uma imagem de satélite hoje em dia, com certeza, esse verdinho aqui já não será mais o mesmo. Não. Porque a pressão dos pecuaristas ali é muito grande e as queimadas se intensificaram muito nessa parte. Então você tem queimadas, ocupação pela pecuária, criação de hidrelétricas que estão pausadas no momento, né? Mas é um problema que tem que destacar, né? Claro. Você tem um corredor logístico. Olha quantos desafios existem nessa região. Em meio aos desafios, população indígena ribeirinha, especialmente os índios aí. Esse tema, gente, é um tema fundamental para vocês. E ele pode aparecer de várias maneiras. Pode ser com um mapa,
pode ser com texto, pode ser com uma foto, depende do vestibular, do nível de dificuldade, claro. Então, quando você for estudar, usa esse mapinha, porque ele não pega toda a Amazônia, a minha ideia não foi essa, mas é pegar uma área que envolve vários tipos de estudos. Estudar rodovias, estudar agricultura, estudar meio ambiente, estudar energia, né? Belo Monte foi citado aqui tantas vezes. Então, eu quero que você se acostume a interpretar imagens e tirar delas vários conceitos, tirar várias análises geográficas. Então, a minha ideia desse slide foi essa. Dá para dar uma aula inteira só nesse slide, gente. Eu conseguiria. Uma dobradinha só, dá para fazer. Porque é tanta história e tanta geografia embutida que dá para falar de bastante coisa. Beleza, gente? Aqui o chat. Isabela Lee. Oi, Isali. A Isa me perguntou por que eles não desviam esse transporte. Tô compartilhando sua pergunta, tá, Isa? Tô desprivatizando sua pergunta. Em direção das ferrovias, como Carajás. Porque, na verdade, Isa, são áreas muito diferentes. Eu vou tentar aproveitar o mapa pequenininho, tá, Isa? Carajás está aqui, ó. Onde eu coloquei a setinha. É do outro lado. Então, a ferrovia Carajás pertence à Vale, que monopoliza, porque pertence a ela, por transporte dos seus minérios. Só se duplicasse a ferrovia. Mas não há interesse, a Vale não tem, ela não quer compartilhar esse uso. Mas é bom você pensar assim, porque você aproveitou o momento. Por isso que os mapas são tão importantes, porque a gente pensa no Pará. O Pará é um estado muito grande, né? A gente olhou um lado do Pará, né? Olhou uma parte, um trecho que está aqui. Mas Carajás está desse outro lado, nessa outra ponta, que vai para o Maranhão, né? Que você perguntou do porto de Itaqui, né? Itaqui está mais ou menos nesse ponto aqui. Muito bem, Isali. É uma seita, Isali. Bom. Para terminarmos, agora sim. Esse tema eu expliquei em minérios, que é uma área chamada RENCA, Reserva Nacional de Cobre e Associados. É um local que fica no estado uma parte no estado do Amapá, estou colocando a setinha aqui na parte do Amapá, e uma parte no estado do Pará. Perceba, olha, essa aqui é a ilha de Marajó e o rio Amazonas aqui. Ó. A foz do rio Amazonas. Está aqui. Ó. Essa cor de areia aqui que vocês estão vendo são os sedimentos que o rio Amazonas caiu, mas para quem não pegou muito bem, repetindo, ó, estou apontando aqui com a flechinha. Oceano Atlântico, foz do rio Amazonas, beleza? Os dois lados. Esse é o lado 1, esse é o lado 2 do rio da foz do Amazonas. É uma foz mista, né? Ela se multiplica. Então, de um lado de Marajó e do outro lado de Marajó, foz do rio Amazonas. Estado do Amapá, mais aqui à direita, em cima, e aqui o estado do Pará. Veja bem, a RENCA é uma reserva que já produziu cobre, já produziu minério, e nos anos 80 virou uma reserva indígena, proibida, portanto, para o garimpo e para a mineração. Michel Temer, aquele que um dia foi presidente, ele tentou abrir essa reserva para mineração de novo. Ele criou uma medida, né, impositiva e depois voltou atrás por conta da pressão que recebeu. O Unicamp, ano passado, perguntou sobre isso de novo. Me surpreendeu, porque não é mais atualidade. Isso aí já tem 5 anos. 4 anos. Foi em 2016. Mas a Unicamp perguntou no passado, então por isso que eu estou explicando ainda. Mas sem muito detalhe. É você saber que é uma área, uma reserva indígena, que já foi usada para mineração, mas que há mais de 30 anos foi proibido o seu uso para mineração.
E o Michel Temer tentou abrir de novo para mineração, voltou atrás. E o governo atual, não sei. Não sei, porque o governo atual se diz apoiador do garimpo como gerador de empregos e tal. Não duvido que haja, de novo, algum tipo de movimento para a reabertura da mineração nessa região. E o nome aqui, Renca, pegou rede reserva, né? N de nacional, aí cobre, o minério, né, cobre, e associados. Beleza. E opa, o último slide. É engraçado, porque eu, como geógrafo, às vezes fico frustrado de explicar coisas para vestibulares, que nem sempre são contextualizadas, são aproveitadas para debates diferentes. Mas, enfim, 2 mapas que eu coloquei para vocês. À sua esquerda é um projeto chamado Calha Norte. Vou colocar o nome dele no chat. Foi criado em 1985. Projeto Norte. Não sei se todos sabem o que é uma calha. Numa casa, eu acho que todos sabem. A calha fica no telhado, né? E transporta a água da chuva, certo? A calha, no sentido material, né? Agora, em geografia física, calha é por onde passa um rio. A calha do rio, quer dizer, o canal por onde o rio está passando. Então, projeto Calha Norte tem a ver com os rios que ficam no extremo norte do Brasil. É um projeto militar. Percebeu que tem vários soldados aqui, ó, de cor azul? Qual que é a ideia desse projeto? Acompanhando os rios, posicionar o exército para defender fronteiras. Basicamente é isso, o projeto Calha Norte. Aí alguém pode pensar, defender do quê? Dos comunistas? Não. O tráfico, especialmente o narcotráfico, desmatamento, que é um problema, né? Todos entendem que é um grande desafio. Biopirataria, que é o transporte ilegal, né, de elementos naturais, biopirataria. Então, o Calha Norte é o objetivo, é um projeto de segurança, criado ainda em 85. Projeto Calha Norte. E que existe até hoje. Ele é criado não para um ano apenas. Ele foi mantido, né, claro. Já o projeto do lado, por isso que eu estou colocando os mapas, para você ficar atento e não se confundir numa questão de múltipla escolha. Esse projeto aí ao lado se chama CIVAM, certo? É um sistema de vigilância da Amazônia. Vou colocar aqui no chat. 1996, CIVAM. Sistema de vigilância da Amazônia. Opa, estou invertendo maiúsculas e minúsculas, odeio quando isso acontece. Pronto, agora foi para vocês. CIVAM. São imagens de satélite, imagens de radares, para monitorar a Amazônia. Monitorar em relação ao quê? Queimadas, desmatamento, grilagem de terras, narcotráfico, biopirataria, enfim, vários problemas diferentes que a Amazônia enfrenta. Então, a ideia é você coletar dados, coletar informações e tentar, a partir daí, criar estratégias para desvendar, para, enfim, enfrentar esses desafios. Então, tráfico, narcotráfico, queimada, desmatamento, grilagem de terras, são vários problemas que temos na Amazônia, claro, né? Essa é a ideia do projeto CIVAM.
Então, a partir de imagens de satélites, radares, né? E, infelizmente, tem prova que faz isso com vocês. Coloca esse mapa e pergunta, o projeto é, 2 pontos. Sacanagem, né? Porque é uma pergunta muito exclusiva. O aluno, o candidato que não estudar isso está fora, ele vai ter que chutar, né? Aquelas perguntas chatas, né? Se ele coloca um texto, ainda ajuda, né? Ele vai elaborar um texto para você entender e tal, melhor. Mas só com a imagem, sem nenhuma contextualização, fica mais difícil. Então, por isso que eu recomendo você estudar por essas 2 imagens. Porque a primeira fica nítido, que é um projeto militar, né? Tem os soldados, batalhão, brigadas, né? Então, é um projeto militar. Já à sua direita, não fica claro se é um projeto militar, mas você percebe que tem umas antenas, tá vendo? Em cada, essas bolinhas aqui. Já dá uma dica que é algo ligado à geração de imagens, monitoramento a partir de imagens. Aí você pensa assim, poxa, Júlio, com tudo isso, por que as queimadas estão aumentando? Perceba, técnicas não faltam. O que falta? Ah, Júlio, vergonha na cara. Não diga isso, apesar de você estar com razão. O que falta é interesse político, de verdade, né? Falta pessoas em campo, florestal, IBAMA, que é um órgão fiscalizador. Esses profissionais têm que ter em maior quantidade e ter, obviamente, respaldo do governo do Brasil para agir frente a esse. Caso contrário, a gente detecta o problema, mas não consegue solucionar, né? Então, como há um negacionismo da parte do governo federal sobre a expansão das queimadas, os números estão aí. Os satélites colhem informações e mandam as informações aqui para a superfície terrestre. O satélite não tem partido, é isso que eu quero dizer. Ele não é de esquerda ou de direita. Ele coleta as informações. Então, não sei se é uma pergunta viável para você responder, mas é uma pergunta possível. Por que é tão difícil enfrentar o desmatamento no Brasil? É uma pergunta importante. Falta uma estrutura física mais bem adequada, o cumprimento das leis que já existem, porque existem leis ambientais no Brasil, elas existem. E quando eu falo vontade política, você pode, enquanto vestibulando, usar essa expressão também. Por que falta vontade política? Porque os motivos do desmatamento, gente, são muito claros. É especialmente o negócio. Mas este agronegócio que é representado fortemente no Congresso Nacional e que barra definitivamente qualquer tentativa mais séria de combater as queimadas e o desmatamento. Como ainda vou dar aula de região centro-oeste, aí eu vou falar do Pantanal, né? Mas já dou aqui um start para você refletir sobre esse tema, né? Que existem leis ambientais no Brasil, elas existem, mas elas não têm, talvez, uma base de ação dos órgãos competentes, como o IBAMA, com o Congresso Nacional. Não há uma baliza, né? Não há um lastro capaz de conter o avanço do desmatamento das queimadas. E o governo, ao negar essa ampliação das áreas desmatadas, também não contribui para que haja uma defesa, que haja uma ação mais coletiva, mais colegiada. Então, é assim que você pode responder a questão, sem apelar para viés político. Nunca faça isso no vestibular, gente, nunca. Tenha a sua opinião política, em quem você vota, em quem você não vota, para sua vida pessoal, isso é muito importante, claro. Mas não se atreva a escrever isso numa prova. Não é você ficar neutro, tá? É não misturar com partidária. Aí não vai dar certo. Mesmo o corretor da tua resposta tendo o mesmo pensamento, ele não pode usar esse pensamento para corrigir a questão. Então se apegue aos conceitos, mas seja crítico. Falta vontade política, falta vontade política. Você não precisa citar partido, presidente, governador, mas sim, falta mais vontade política do Congresso Nacional, que é ruralista, boa parte ruralista, de aplicar leis punitivas, enfim. Aí você fez uma resposta coerente, não ficou em cima do muro, mas não foi para um lado muito partidário da coisa. Porque aí você guarda isso para os seus amigos, para a sua vida pessoal, claro. Você tem que ter uma opinião política formada, é claro que você tem que ter. Não se aliene, nunca. Tá? Se posicione. Mas no vestibular, isso você tem que tomar muito cuidado.
Eu me lembro, uma vez a Unesp colocou uma questão assim, segunda fase. Aponte 2 críticas em relação à Copa do Mundo no Brasil. E o ano que eu participei da correção da Unesp. Eu corrigi, não essa questão, mas eu corrigi no mesmo ano. Foi em 2015, se eu não me engano. Daí, eu acabei olhando algumas provas dessa questão. Ajudei, no final, a corrigir um pouco algumas dessas provas. E teve aluno que colocou assim, a Copa é cara. 0. É claro que a Copa do Mundo é cara. Alguém já fez uma Copa do Mundo barata? Crítica. É uma coisa meio que óbvia. O que é uma crítica? Falta de planejamento na execução das obras. E isso é uma crítica. Aí você fez uma crítica construtiva. Dizer que a Copa é cara? 0. A Copa é cara, lógico. Você pode dizer, olha, o Brasil deveria contemplar outros setores que precisavam de mais investimentos. Isso é uma crítica construtiva. Agora, só dizer a Copa é cara, 0. Mas eu... 0. Não tem conversa. Então, a mesma coisa. Quando a crítica for por um caminho político, beleza, mas só não seja muito pessoal na crítica. Fale do sistema político brasileiro. Isso você pode falar não importa em qual vestibular. Ou redação, né? Se for uma redação. Mas enfiar ali partidos, presidentes, governantes, aí já não é legal. Mesmo que você tenha razão. Tá? Agora sim, não vou equivocar no horário, concluir a aula certinho, lindamente como David Yamamoto, lindamente como Felipe, lindamente como Mr. André Batista, e finalmente a gente chegou certinho. Até os sinos da igreja estão tocando aqui, sinal que são 6 da tarde. Ou da noite, depende da sua perspectiva. Tá bom? Aí quarta-feira vai ter dobradinha de novo, mas eu já estou em dia com a matéria. Uhul! Certinho agora. Certinho. Agora dá para seguir tranquilo até o final. A nossa última aula, antes da revisão, deixa eu olhar aqui, é no dia 18... Não, peraí. Não, 18 não. Dia 18 de novembro. Eu acho que a revisão é a partir daí. Isa, você tem o calendário aí? Isa Ra, você que é a calendário girl. Ainda não foi disponibilizado, mas o Rubens me falou segunda que temos 3 semanas de aula ainda. Fora essa que estamos. Contando desta? Fora essa? Fora essa, mais então, 3. Então, pera, Isa. Hoje é dia 21. Eu estava no mês errado. Ó. Mais 3 semanas. Dia 28, dia 4 e dia 11. Não é 18, é 11. Minha última aula da revisão de 11. Vai dar certinho. Vou terminar exatamente o conteúdo certinho. Legal. Eu também não recebi o calendário. Eu perguntei para o Rubão, quantas aulas eu tenho ainda? Aí, pelos meus cálculos, agora com você falando aí. Então, estamos bem. Ufa! Vamos descansar, meu povo. Vamos descansar. Bom descanso para todos vocês. Né? Nos vemos na quarta-feira, firmes e fortes, como sempre. Abraço, beijo. Tchau. Obrigado. Tchau, professor. Falou. Tchau, professor. Obrigadão, hein? Boa semana. Até semana que vem. Também. Até. Tchau.